Se o Marçal for colocar a cabecinha dele pra fora pra tentar ser presidente, aí eu acho que vai ter um problema. Por quê? Porque embora o Bolsonaro ele esteja inelegível e tudo mais, ele sabe que se surgir uma figura nacionalizada a ponto de virar o ícone da direita, ele próprio vai ser esvaziado. E isso ele não pode permitir. Aí ele vai ter que fazer alguma coisa. Só que ele tem uma grande dificuldade, né? Que é, quem vai ser o sucessor? Porque assim, o Marçal tem uma coisa, né? O Marçal é um cara, eu falo mal dele toda hora, né? Mas a gente tem que admitir algumas coisas. Ele sabe empolgar. Sim. Ele entrega o espetáculo, o teatro que a direita quer. O Eduardo Bolsonaro não entrega. O Eduardo Bolsonaro é uma figura... Assim, se o Eduardo Bolsonaro estivesse naquele debate, ele seria um candidato chato. Sinceramente. Ele falaria alguns clichês de direita, blá, blá, blá. Mas não seria um candidato empolgante. Ele não é um cara... Eu não acho o Eduardo Bolsonaro um cara carismático. Ele não é. O Carluxo é maluco. O Flávio, enfim, a gente já sabe quem é o Flávio. Então quem vai ser o sucessor? Aí tem a Michele. Aí, cara, aí a divisão interna na família. Eu acho que as coisas se complicam muito. Aí que tá. O Bolsonaro mantendo-se inelegível. Quem vai chegar em 26 mais forte nesse lado da direita? Michele ou Pablo? Essa é uma pergunta interessante. Olha, ou Tarcísio, por exemplo. Eu acho que é o Tarcísio. Mais forte? Eu acho. Eu não sei se eu estou sendo otimista. Vocês também, toda hora vocês dizem que eu sou o rei do pessimismo, mas talvez eu esteja sendo otimista aqui. Eu acho que é o Tarcísio. Por algumas razões aí. Se o Marçal ele continuar o trabalho dele como uma espécie de eterno pré-candidato, fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fazia, o eterno pré-candidato e ficar circulando para se classificar a presidência, não me parece verossímil que o bolsonarismo não ataque com mais peso. Os ataques que eu tenho visto são ataques do Carluxo. Ataques e só, exatamente. Todos os outros influenciadores não estão atacando, fica lá o Carluxo, mas o Carluxo ele ataca porque ele é muito ciumento, ele é sectário. O Carluxo é uma figura sectária no bolsonarismo. E os demais não... Mas eu acho que se o Marçal ele começa a se nacionalizar para pegar o espaço do Bolsonaro, aí o bolsonarismo vai ter que reagir. E também assim, se não reagir, aí esses caras também são realmente tipo uma negação. O cara não vai fazer nada. Você vai lá, canibaliza todo o seu público, te esvazia enquanto ícone, enquanto figura e você não faz nada. Você fica falando platitudes e dizendo que o cara fala bem, é um cara inteligente. Aí não dá. Eu tendo a crer que ele vai fazer alguma coisa. E eu acho que o Tarcísio ele é muito bem avaliado, viu? O Tarcísio é um cara que é visto. E eu vou dizer uma coisa, um depoimento interessante. Eu tenho um vizinho, o meu ex-síndico, que ele é Bolsonaro. Ele gosta muito do Bolsonaro, votou no Bolsonaro, votou agora no Bolsonaro. Ele sempre me pergunta coisas de política, ele sabe que eu sou do MBL. Ele não odeia o MBL, ele não é um cara sectário assim. Ele acha bacana e tal, mas eu acho que a gente deveria ter apoiado o Bolsonaro. Ele vai nessa linha. Ele acha o Pablo Marçal um horror. Eita. Então, ele chegou pra mim, porra, você viu esse Marçal? Pô, sem condição, velho, sem condição. Ele dá uns tapas assim no meu braço, né? Aquele carinho de bolsonarista, abraço hétero, dá uns tapas aqui no braço. Ele, não, sem condição, velho. Pô, esse cara não tem nível. Aí ele fuma assim, ele não coroa já uns 40, mais quase 50 anos. Esse cara não tem nível, não tem condição desse cara. E o Arthur fala, que eu já vi o Arthur falando no grupo, comentando, que tem uma galera que chega pra ele, Arthur, com esse mesmo papo. Ah, pô, Marçal não dá. Então eu acho que tem uma faixa de bolsonaristas que não querem o Marçal, que não gostam do Marçal. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque se o Marçal, vamos supor que o Marçal, o Marçal está lá disputando 100% do eleitorado Bolsonaro. Mas se tiver uma faixa de 30% que o odeia, que não quer ele de jeito nenhum, essas pessoas resistem. E esses 30%, eles não têm rejeição ao Tarcísio. Porque eu conversei com esse mesmo cara sobre o Tarcísio e ele gosta da ideia do Tarcísio. Ele gosta da ideia do Tarcísio. Justamente porque ele acha que o Tarcísio vai fazer as coisas. Ah, o Tarcísio é de direita, não sei o quê. Tá...
Então, eu acho que na cabeça do eleitor bolsonarista, ele consegue votar no Tarcísio, todo ele, 100%. Para mim, ele não vai ter rejeição praticamente nenhuma. E uma faixa desse eleitorado não vai querer o Marçal de jeito nenhum. E isso eu acho que pode ser um divisor de águas. E isso eu acho que pode garantir. Mas resta, obviamente, saber se o Tarcísio vai querer disputar a presidência, se vai rolar, se os esquemas de partido vai... Enfim, o Tarcísio é uma figura institucional, ele não vai tomar decisões assim, lá vão ter. Ele vai fazer um negócio assim, bem articulado ali com o partido, não é uma coisa... Chegou. E aí eu quero ver. E eu vou um pouco além. Eu acho que se a gente tiver... Eu comentei isso com o Renan recentemente. Se nós tivermos um presidente de direita que seja razoável, não precisa ser o melhor do mundo, ele precisa fazer um governo ok, entregar um governo bacaninha, papapá, e ser uma pessoa equilibrada, né? O Tarcísio, aquele jeito. Se você tem 4 anos desse cara e 8 anos desse cara, aí a gente tem uma esperança. Aí nós temos uma esperança para a direita brasileira. Qual a esperança para a direita brasileira? Aí a esperança que a temperatura da loucura política reduza e daí você consiga colocar pessoas mais capacitadas. E daí você tenha, neste meio tempo, um eleitor que consiga fazer um raciocínio básico. Pô, a gente colocou o Bolsonaro, mas foi ridículo. A gente colocou o Marçal e ele não emplacou. Ou se, sei lá, o Marçal ganhar, eventualmente, a Prefeitura de São Paulo fazer uma prefeitura desastrosa. A gente colocou e foi uma bosta, ele não cumpriu nada. Mas esse cara aqui, esse Tarcísio, parece que ele é o perfil. E aí quando você começa a olhar esse tipo de perfil, você começa a querer esse perfil. E esse é o ponto que eu acho que é fundamental. Eu vou dizer uma coisa. Por que o eleitor conservador, que mais tarde votou no Bolsonaro, votava no PSDB? Aí você vai dizer, não tinha nenhum candidato de direita que não fosse... tinha o Enéas. Tinha o Enéas. Mas as pessoas não votavam no Enéas. O Enéas tinha pouco voto para presidente. Por quê? Você pergunta, por que o eleitor preferia votar no PSDB a votar no Enéas, que falava coisas muito mais, que tinha uma pegada muito mais agressiva e tal? Por quê? Porque eu acho que o eleitor via como fazendo sentido dar o voto no PSDB. Parecia o perfil PSDBista, um perfil meio sem graça, fazia sentido para o eleitor. Ele não estava numa temperatura política, psíquica, de querer uma coisa extremada, de querer uma coisa exagerada. Isso desaparece quando a motivação ideológica na direita começa a crescer muito. Então você tem uma explosão ideológica propriamente, então as pessoas começam a exigir gestos ideológicos muito claros e fortes. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é as derrotas sucessivas do PSDB também. O PSDB foi derrotado várias vezes. As pessoas notaram, elas perceberam, que é um raciocínio óbvio, que o PSDB não conseguia enfrentar o PT. Porque, vamos ser claros, embora nessa última eleição o mote tenha sido tirar o Bolsonaro e o sistema político inteiro se reuniu em torno do Lula para tirar o Bolsonaro, o fato é que o elemento definidor da política brasileira não é o Bolsonaro. O elemento definidor da política brasileira nas últimas décadas é o PT. Porque o PT está fazendo o quinto mandato. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um competidor de fora que tirou e caiu, entendeu? Então, o que eu sinto é, se a gente tiver uma opção de candidato de direita que ganhe, que vá lá, que faça um governo, que faça um sucessor, talvez as pessoas daqui a 10 anos, que é quando eu acho que talvez elas queiram uma pessoa mais parecida com aquilo ali. Uma pessoa que tenha projeto, uma pessoa que seja razoável, uma pessoa que não seja um louco, um disparate. E isso é extraordinariamente importante para nós. Porque isso permite que se monte um projeto consistente, mirando o futuro, que é, afinal de contas, o que a gente está fazendo, e que possa pegar um país, em primeiro lugar, mais arrumado, porque não vai ser um país caótico do jeito que está. E vamos combinar, o PT está tendo muitas dificuldades, em parte porque o país foi deixado do jeito todo acabado. Existe uma herança maldita do bolsonarismo, sim. O bolsonarismo deixou vários setores do Brasil apagados. Isso não é, o PT está mentindo. Não está mentindo, isso é real. Então vai ter um país que é mais arrumado, um eleitor que é um pouco mais consciente, que recobrou uma parte da lucidez dele e que percebeu que é possível votar em um candidato mais institucional que ganhe. Que não seja um fraco. Que não chegue lá na disputa e fique perdendo e fazendo papel de otário, como fizeram esses candidatos do PSDB, que foram perdendo sucessivamente todas as eleições diante do PT. Eu acho que isso é uma esperança. Eu acho que essa é uma das maiores esperanças para o Brasil.
Uma das maiores esperanças. Mas pode ser que nada disso aconteça, que a gente coloque o Marçal na prefeitura, depois coloque ele na presidência, eu coloque a Michelle, eu coloque tipos desse estirpe aí. E aí é isso. E aí, meu irmão, aí entra na loucura. Aí é o trem da insanidade total. Aí a gente vai ter que reformular o que a gente quer fazer da vida. Talvez tenhamos que abraçar a loucura em algum nível e lançar candidatos muito loucos e fazer um discurso muito louco e ir pra loucura. Porque se o parâmetro de disputa política no Brasil é a loucura, a gente não pode ficar perdendo. A gente vai abraçar a loucura. Eu não gostaria de ver isso. Que eu acho que é um destino trágico. Seria realmente um destino trágico.